Olá, gente. Boa noite. Estamos aqui com mais uma Unquiet Talks, ok? Que é a live da plataforma Unquiet, né? Pelo Instagram. Meu nome é Fernando Paiva. Essa noite a gente vai entrar, a gente vai falar de uma das matérias da segunda edição da revista chamada, quer dizer, sobre a Mongólia. Desculpa, gente, eu estou meio enferrujado. A Mongólia é um dos temas principais da revista, tá? E nós vamos conversar hoje com duas pessoas que estiveram lá. A jornalista Mônica Nóbrega e o escritor e especialista em esportes de aventura, Guilherme Cavallari, tá? Eu vou entrar então, botar os dois, nós vamos fazer aqui um trio e eles vão contar pra gente como é que foi a experiência deles na Mongólia, tá? A Mongólia é um país da Ásia Central, tem o tamanho mais ou menos do Amazonas, é muito grande, tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados, né? O Amazonas é o maior estado brasileiro. E a Mongólia, ela fica espremidinha, ensanduichada ali com a Rússia ao norte e a China ao sul, tá? É um país que, para usar uma expressão inglesa, landlocked, quer dizer, ele não tem saída para o mar, tá? Ele fica cercado por países vizinhos, ele não tem saída para o oceano. A população é muito pequena, são só 3 milhões, cerca de 3 milhões de habitantes, sendo que 1,5 milhão vive concentrado na capital Ulaanbaatar. Então é isso. Eu vou chamar a Mônica e o Guilherme. O país Vamos lá, vamos ver então se a Mônica entra e o Guilherme também entra. Olha aí o Guilherme, salve Guilherme, tudo bom, querido? Boa noite, amor. Tudo bem? Então estamos aqui mais uma vez com o Unquiet Talks, né? Falando sobre esse país no qual vocês estiveram. Só para eu dar um pouquinho mais do perfil de vocês, o Guilherme pedalou durante quase 80 dias no sentido oeste-leste da Mongólia. Foram 1.400 quilômetros sozinho de bicicleta, ok? Não? 3.000... perdão. 300 quilômetros. 3.600 quilômetros, me desculpa, de bicicleta durante 78 dias. Tá? Ele fez toda a viagem sozinho. A Mônica participou de uma expedição
que estava na Mongólia para fazer o levantamento do roteiro de uma prova de aventura. Então, ela foi num grupo acompanhando essa turma e para levantar o roteiro dessa prova de aventura. Deixa eu começar, então, primeiro, Guilherme, com a Mônica. E, Mônica, como é que foi essa viagem? O que você... Enfim, você nunca tinha estado na Mongólia. Bateu o que você imaginava, o que você havia lido antes sobre o país, as suas informações com o que você viu no país? Oi, Fernando. Oi, Guilherme. Boa noite. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Estamos. Então tá, boa noite para vocês, boa noite para todo mundo que está aqui assistindo. Fernando, primeiro, obrigada por esse convite. É uma grande alegria estar aqui com vocês. O prazer é da revista, é nosso. E eu, tentando, assim, eu acho que antes de responder a tua pergunta, eu acho que vale só situar um pouquinho o que foi essa minha viagem pela Mongólia, que ela foi, evidentemente, muito diferente da viagem do Guilherme, porque ela foi uma viagem que tinha, como você mesmo citou, um objetivo muito específico de mapear um terreno numa área do deserto do Gobi. Então, a primeira coisa a se compreender é que essa viagem foi feita quase que inteira nos limites do deserto do Gobi, porque a ideia era isso, como você disse. Eu acompanhei um grupo de atletas que estavam mapeando o terreno e construindo o projeto de uma prova de aventura, que depois não se concretizou, infelizmente, porque teria sido muito legal. Era uma coisa assim que misturava meio Rally Dakar com Ironman, tinha prova, tinha coisas relacionadas a carros, veículos, coisas relacionadas a habilidades físicas, então, enfim, mas isso não vem ao caso. A ideia era descobrir sites, né, pontos legais no deserto para fazer essas provas, para brigar esses desafios, e foi nesse sentido que a gente passou 10 dias pelo Gobi. E fica no sul do país, né? Enquanto o Guilherme fez de oeste, ali do Cazaquistão para leste, certo? Você fez a parte sul do país, que é o deserto de Gobi. Exatamente, centro-sul, né? Na verdade, mais da metade, um pouquinho mais da metade de todo o território da Mongólia é deserto do Gobi, e a gente ficou ali concentrado nessa parte do centro-sul. Mas essa rápida explicação inicial ela é necessária para assim, ficar muito evidente que teve algumas coisas da nossa viagem que não foram exatamente contato com a população local. A gente teve contato com a população local, obviamente, porque você ao longo do percurso vai encontrando as pessoas, e as pessoas são curiosas sobre os viajantes e os viajantes sobre as pessoas, obviamente, mas ela não foi essa imersão com o corpo na vida local que a viagem de bicicleta proporciona, né? Você vai com o seu corpo, a bicicleta é ali uma coisa, então tem essa diferença fundamental. Acho que é legal a gente começar entendendo isso. E dito isso, eu acho que teve muito do que eu imaginava, sim, nessa viagem, respondendo a tua pergunta, muito do que eu tinha pesquisado antes, no sentido de que as paisagens infinitas, os horizontes, as terras, a variedade, a diversidade de paisagens, o Gobi, embora ele seja uma unidade geomorfológica, ele tem muitas paisagens, né? Ao longo do seu percurso pelo Gobi, você vê muitas coisas distintas, você vê montanhas, você vê rochas de muitos tipos, você vê canyons, dunas, então é muito bonito, muito por conta dessa variedade. Então, nesse sentido, sim, tinha muita coisa do que eu esperava. Agora, eu acho que até uma dica para, enfim, para quem está aqui assistindo, uma dica ou não, é o jeito que eu faço. Eu tenho o hábito de toda vez que eu vou viajar para qualquer lugar que seja, eu sempre busco ler romances sobre esse lugar. Eu dou uma passada por guias de viagem para ter uma noção, mas eu leio histórias sobre o lugar, principalmente ficção. Eu gosto muito de me preparar desse jeito. E o livro que eu tinha lido para essa viagem especificamente, ele se passava principalmente no oeste, que é a parte que é a mais montanhosa ali para o lado do Cazaquistão. Então,
nesse sentido, teve sim o que eu esperava e teve muita coisa que eu nem imaginava, porque a minha preparação, de certa forma, parte dela caminhou no outro sentido. Mas eu acho que tudo que eu vi foram surpresas, foram inesperados, absolutamente bem-vindos. Assim, falar que foi muito mais do que imaginava, inclusive. Ô, Mônica, você falou das dunas, depois eu vou passar a palavra agora para o Guilherme, depois nós vamos voltar às chamadas dunas cantantes que você presenciou no Gobi, no deserto de Gobi. Só para saber, que eu fiquei curioso, que romance foi esse que você leu? Um romance que chama Mongólia, do Bernardo Carvalho. Bernardo Carvalho, peraí, deixa eu olhar, ele está ali em cima. Bernardo Carvalho. Ele está aqui na minha frente. Ele ganhou uma bolsa e morou na Mongólia e escreveu esse livro, que, aliás, foi um grande sucesso. Sim, né? É belíssimo. Ganhou o prêmio Jabuti, né? Ganhou o prêmio Jabuti com esse livro, exatamente. Eu já ia dizer. Guilherme, vamos conversar um pouquinho, antes da Mônica depois voltar no próximo bloco, falando das tais dunas cantantes do Gobi. Você pegou um outro sentido, né? Só para voltar, você foi de oeste para leste, cortou o país na transversal, vamos dizer assim, né? A Mongólia assim, você fez na transversal. Por que você resolveu fazer tudo isso de bicicleta e principalmente sozinho, Guilherme? Bom, boa noite a todos, Unquieters do Brasil, né? Estamos aqui festejando a Mongólia. Obrigado pelo convite. A matéria que a Mônica escreveu para a revista ficou muito, muito legal, tem um sabor da Mongólia bem, bem realista, eu curti bastante, recomendo aí para todos lerem. Eu fiz uma mínima ali contribuição, uma pagininha inserida, né, no contexto, mas a matéria dela ficou bem bacana mesmo, gostei, parabéns, Mônica. Bom, a razão, se tem uma razão por trás dessa minha aventura, eu acho que deve ser uma razão genética, porque eu faço isso há 40 anos, né? Eu tenho 58, eu comecei nessa vida de aventura com 16, indo morar sozinho nos Estados Unidos. E de lá para cá eu nunca parei. Há 20 anos, 21 anos, eu abri uma editora especializada unicamente em literatura de aventura, seja manuais, técnicas, seja mapeamento de trilhas no estilo de guias, né, que é uma especialidade minha, e de 5 anos para cá, literatura de aventura, literatura não ficcional, né, mas com muita pesquisa histórica, muita pesquisa literária, muita pesquisa cultural. Então, é meu trabalho esse. Desculpa te cortar. Você tem uma imensa biblioteca sobre a Mongólia, né, Guilherme? Eu pude ver a sua biblioteca e é impressionante o número de volumes que você leu sobre a Mongólia. Então, essa é uma característica... Em francês e principalmente em inglês. Alemão também. Tem o principal escritor de literatura da Mongólia, ele escreve em alemão, o Galzan Chinag. Esse é um pseudônimo, o nome dele é impronunciável, aqueles nomes mongóis compridíssimos, mas é Galzan Chinag. Ele tem vários livros muito poéticos, muito bonitos. É um cara que concorre aí a Prêmio Nobel de Literatura. Seria o Guimarães Rosa, né, da Mongólia. E tem livros dele traduzidos em inglês, que são acessíveis, mas ele escreve originalmente em alemão. Bom, eu leio bastante antes de empreender esses projetos que costumam ser longos, costumam durar 2, 3 anos, às vezes 4 anos, que aí eu mergulho naquela cultura, leio o máximo que eu posso e depois faço uma expedição solitária, solo, autossuficiente, com a força do meu corpo. Então, ou eu vou a pé ou eu vou de bicicleta. E tento cruzar a região que eu estou estudando. Então, eu fiz isso na Patagônia, passei 6 meses sozinho, pedalando por toda a Patagônia, de norte a sul e de volta ao norte, incluindo a Terra do Fogo. Fiz a mesma coisa nas Highlands da Escócia, que eu cruzei a pé, sozinho. Fiz aqui no Brasil, em algumas regiões, no sul, na região da Serra Geral, aqui na Serra da Mantiqueira, onde eu moro.
Bom, esse meu trabalho, mas é meu trabalho em função da minha paixão por três coisas que alicerçam, né, a minha vida, que é literatura, esporte e natureza. Então eu fiz de tudo para conseguir conciliar essas três paixões no trabalho. E a Mongólia, a razão de eu ter escolhido a Mongólia entre tantos destinos, né, o mundo é muito grande e ao mesmo tempo muito pequeno, mas a Mongólia sempre fez parte das minhas fantasias infantis, né? Eu li adolescente A Viagem do Marco Polo, né? Já tinha lido Sim, uma biografia infantil do Gengis Khan então, e assim dos cavaleiros. sou fã, por exemplo, do Tolkien, né? O Senhor dos Anéis, e ali tem uma influência mongol muito grande, é óbvia. Para quem conhece a história da Mongólia, os caras do mal lá, que vêm de. Esqueci o nome agora da região, mas os caras do mal, aqueles cavaleiros com aquelas armaduras pretas de couro, com arcos de flecha, aquilo lá é a invasão, é o trauma que o Gengis Khan deixou de herança na Europa. A invasão de Gengis Khan deixou a Europa traumatizada até hoje, né? Sem exagero nenhum. Tem sociólogos estudando isso até hoje. Então a Sim. Mongólia me fascinou por essa fantasia infantil e, de fato, é um lugar que a gente conhece quase nada a respeito. Não é um privilégio dos brasileiros dizerem eu desconheço a história da Mongólia. O mundo desconhece a Mongólia. A Mongólia não existia no mapa até o Gengis Khan conquistar o mundo. E depois que acabou essa conquista, a Mongólia voltou para o anonimato, para o esquecimento. A gente esqueceu dela. Depois veio o período Isso foi no, soviético. no século XIII, né? 1200 e É, pouco, né? 1230, o, por aí, né? o, Quando houve o a expansão Império. mongol. E durou até o metade do século XIII. Durou muito pouco, durou um século e meio. Depois se Uhum. dividiu, etc. Mas assim, depois disso ninguém mais falava da Mongólia, ela voltou para o esquecimento e só voltou a ser comentada com o fim do bloco soviético, que a Mongólia, por ficar tanto tempo isolada, ela se manteve quase intacta, né? Culturalmente preservada, o meio ambiente preservado. Agora, de 1990 para cá, construíram-se as primeiras estradas de asfalto, as primeiras usinas termoelétricas, as cidades ganharam um ar urbano, mas antes não, antes era tudo muito rural, muito simples, né? Muito Não tinha tradicional, né? edifícios. Então, a Mongólia de 90 para cá caiu no interesse da indústria de turismo. Por isso que de 90 a mais ou menos 2000, 2010, a gente tem uma hiperprodução de literatura de viagem de pessoas do mundo inteiro que foram para lá explorar aquele país que estava, né, desabrochando para o mundo pela primeira vez na história, porque durante o Império Mongol, a Mongólia era um lugar proibido. Não era qualquer um que entrava ali. Era o coração do Império e era restrita a entrada. Depois veio a ocupação chinesa, que também restringiu. Depois veio a era soviética, que restringiu mais ainda. A Mongólia Mais era o ainda. grande arsenal, né, da Rússia, com medo de um ataque chinês. E em 90 abriu tudo. Tá, a Mongólia funcionando ali, inclusive, como um estado tampão, né? Porque estava ao Exatamente. sul da então União Soviética, né? Na fronteira com a China. E Vamos lembrando voltar que União para. Soviética e China nunca foram amigos, né? Não, não, nunca foram. Aliás, tem as questões geopolíticas ali. Depois você volta a falar rapidamente disso. A União Soviética ajudou a Mongólia a se livrar do domínio chinês e depois não Sim. queria largar o osso, certo? Falando em termos vulgares, né? A União Soviética voltou enfim, não queria, enfim. Está na hora da gente voltar para. Eu estou calculando mais ou menos o tempo, Gui, porque tem mais coisas para você falar. Mônica, o deserto de Gobi é um desses lugares, talvez mais misterioso do que o próprio Saara, entendeu? Por causa desse fechamento do país ao qual o Guilherme se referiu. Então, é um lugar, o Gobi mesmo, a parte do deserto, é uma parte que eu estava lendo, que é muito dura de sobreviver, né?
essa parte que as pessoas andam é pré-Gobi. Lá tem esse camelo, né? Ao contrário do Saara, que tem o dromedário, né? Que é uma corcova só. Lá você tem o tal do camelo bactriano mesmo, que são as duas corcovas. E você teve num lugar chamado Dunas Cantantes. Como é que é isso? Elas cantam como? Elas cantam de fato. No dia que eu estive lá, elas cantaram no fim da tarde. Mas eu estava te ouvindo falar sobre a diferença entre o Gobi e o deserto do Saara. Eu acho que, para além de tudo isso que você bem citou e que é muito relevante, eu acho que também tem o fato de que o Gobi tem seu território basicamente em dois países, né? Que são a Mongólia e a China. Centro-sul da Mongólia e norte da China. O Saara tem o seu território dividido entre uma miríade de países. Tem ali pelo menos uns 10, 12 países com áreas no Saara. Então, isso faz com que, primeiro, com que tenha muito mais cidades. Tem muitas cidades no Saara, que não tem tantas assim no Gobi. E a outra coisa é que você tem ali uma variedade de legislações sobre ir e vir entre esses países e pelo deserto. Então, acho que isso faz muita diferença, inclusive para que o Saara seja muito mais conhecido, obviamente, né? Você tem a Tunísia, que está no Saara, que é um país super turístico, enfim, entre tantos outros. Mas, para falar especificamente do Gobi, que é o nosso tema aqui, a gente viajou, esse meu grupo, a gente viajou pelo Gobi de carro, né? Como acho que a gente já falou aqui. Viajamos de carro, o que já é um pouco diferente da forma como os turistas fazem, principalmente nos pacotes e nos roteiros que são mais em conta, que são mais mochileiros e tal. Esses roteiros são feitos numas vans russas, umas coisas cinzas, assim, quadradinhas e tal. O jeito que a gente fez foi de carro, uns carros bons para trilha. O Guilherme trouxe uma de lá. Tem a vanzinha. Só, eu tenho uma. A gente vai falar das Gers já, mas eu tenho uma Gerzinha, trouxe também. Devia ter pegado para mostrar, tá um pouquinho longe daqui. Mas são como essas, só que as que rodam pelo Gobi não são bonitinhas, assim, pintadinhas. Elas são mais cinzas e mais. Só perdão. O que é. Porque você vai dizer. Tem gente que chama de Ger, que são os mongóis, e é conhecida como Yurt também. Eu acho que eles não gostam muito. Existe, inclusive, uma palavra em português chamada Yurta. Bom, o que é isso, Ger e Yurt? Essas são as tendas, as tendas que são as moradias das pessoas nômades, né? São as moradias do deserto. Elas são umas estruturas que elas são como se fossem gaiolas com estrutura de madeira, enfim, parecem gaiolas de passarinho mesmo, e aí elas são cobertas com tecidos, peles de animais, são cobertas com várias camadas de material que veda e aquece. Isso porque, obviamente, o inverno no deserto é muito, muito gelado, e o verão, enfim, aí o verão tem ali temperaturas de verão. Na época que eu fui, que era fim da primavera, começo já caminhando para o verão, é muito interessante porque durante o dia estava calor, né? Eu andava, enfim, de camiseta, tá? À noite fazia muito frio mesmo. E aí ficava muito evidente o tanto que esse tipo de moradia é eficaz contra essas variações de temperatura do deserto, sabe? Eu dormi algumas vezes em alguns Ger Camps. Os Ger Camps são um tipo de hospedagem muito específico do Gobi, que são os quartos. Em todos os que eu dormi, eles eram comunais, não eram quartos só para você. Eram quartos ali para 3, 4, 5 pessoas, alguns deles. E eram quase como albergues mesmo. É o nome, perdão, Mônica. Ger é o nome em mongol e Yurt é o nome em russo, é isso? Não, o nome... Não, é o nome em línguas turcomenas, pelo que eu sei. Aquelas línguas ali, Cazaquistão, Azerbaijão, aquelas línguas por ali. O nome em mongol é Ger. Porque você falou em mongol é Ger. Isso, exatamente. Isso. E aí os Ger Camps são essas hospedagens. E aí, enfim, eu sei que de 10, 15 anos para cá começaram a se instalar alguns poucos Ger Camps desses mais arrumadinhos, alguns até de luxo, mas tem alguns deles que são realmente básicos, tem um jeito mais
de hostel mesmo, né? De albergue, que foi o tipo de hospedagem onde eu estive. Então era assim, tinha esses quartos, né? As guerras que eram comuns, eram de 3 a 5 pessoas. Tinha o banheiro, era um banheiro coletivo, um só, dentro de um caminhão russo. Em todos os que eu fiquei, o banheiro era uma coisa coletiva dentro de um caminhão russo, bem curioso. Mas aí, falando especificamente sobre banheiros, as poucas cidades vistas do deserto, elas costumam ter banheiros para você comprar, assim, banheiros para você alugar um periodinho de banho, enfim, banheiros para viajantes, porque realmente essa é uma questão pelo deserto. Você não tem, né? Não tem lugar ali, não tem restaurante, não tem asfalto. Não tem água encanada, né? A maior parte do deserto não tem água encanada, não tem saneamento básico, o que garante, do outro lado, a preservação quase absoluta desse lugar, né? Sim e não, né? Assim, o Gobi tem sofrido bastante o efeito de mudanças climáticas. Há relatos, registros, estudos de que as tempestades de areia o número de tempestades de areia tem crescido significativamente no Gobi por causa dessas mudanças climáticas, do desmatamento, não do deserto, né? Mas nas áreas no entorno do deserto. Então, preservado, mas tem questões aí. Tá. E aí, especificamente sobre as dunas cantantes, que foi onde a sua pergunta começou. Para a gente voltar a fechar, porque depois eu quero falar sobre elas ficam numa área do Gobi que é um parque nacional, com um nome bem difícil de falar, como tudo em mongol, como o Guilherme bem mencionou, é Gurvansai Han, alguma coisa assim, o nome do parque nacional, mas esse parque é uma das principais atrações do Gobi. Por quê? As dunas cantantes estão lá, elas representam aproximadamente 3% da área do parque, e aí assim, elas são realmente altas e tem caminhos, dá para subir. A gente cantam por causa do quê? Do vento, imagino? Por causa do vento, por causa do vento. Tem sentido específico em que o vento passa pelas dunas, e obviamente as dunas são moldadas segundo esse vento específico, e o vento passando por ali faz esse som de vento entre vãos mesmo. E que mais? Inclusive, no dia que a gente foi visitar as dunas, a gente dormiu de barraca, aos pés das dunas, assim. Que é uma coisa, assim, pampa-se muito pelo Gobi, principalmente em roteiros que não são exatamente de luxo, né? E também desculpa. Ok. Não, deixa eu pular agora de volta para o Guilherme, porque eu quero falar do dia a dia, né, que foi uma coisa que você não vivenciou pelo tipo de roteiro que você fez, mas o Guilherme sim, porque ele pedalava, parava nessas cabanas, nessas guerras, nessas yurts, e ia seguindo viagem. Guilherme, como é que é o dia a dia do povo mongol? Qual é o tipo de, por exemplo, de culinária? Você falou, a gente tinha conversado antes, você falou que dificilmente mongol bebe água. Como é que é o dia a dia? Como é que é a vida dentro dessas cabanas, né, que podem ser montadas e desmontadas na medida em que o pasto vai sendo comido e eles vão se movendo com os rebanhos? Então, esse nomadismo ele vem sofrendo alterações, né, porque a Mongólia de 1990 para cá entrou para o mercado mundial, entrou para a economia global. É um país muito, muito rico em minérios, então grandes, enormes jazidas de carvão, as maiores da Ásia ficam ali. É um país rico em minérios raros, então assim está tendo uma influência grande da economia global. E isso está causando um deslocamento maior das pessoas que viviam em ambiente rural para ambiente urbano, né? Para serem treinadas para virem a ser mão de obra nessas grandes mineradoras. E em tudo aquilo que vai gerando em torno desse aquecimento econômico, né? Mas mais ou menos um terço, 35% da população mongol ainda vive de forma nômade ou seminômade. Qual a diferença? O nômade está constantemente ligado à terra e não é agrícola, né? A cultura rural né? é de pastores, né? Porque apenas 3% do território mongol
passível de agricultura, porque eles têm vários problemas com relação à qualidade do solo, né? Uma é o permafrost, no norte da Mongólia, que é onde encosta com a Sibéria, com o sul da Sibéria. Se você cava o chão 1 metro, é gelo. Então, o permafrost impede que se cultive muito. Outra questão a Mongólia é o país... Desculpa, Guilherme, um gelo permanente, é isso? Permafrost? Permafrost é isso. É um congelamento permanente no solo, no subsolo, logo abaixo do solo. Que é uma característica da Sibéria, por exemplo. Da Finlândia, tem muito lugar que tem isso. Mas, além disso, a Mongólia tem metade do país que é o deserto de Gobi, que é muito diferente do Saara, como vocês mencionaram. Eu fiquei bastante tempo no Saara, há muitos anos atrás. É bem diferente. O Gobi não é um deserto de dunas, inteirinho de dunas. Tem alguns lugares com dunas. E em outros, a maior parte dos lugares, nasce vegetação. Tem um arbusto bem ressequido, bem resistente, que inclusive serve de alimento para os camelos. Os camelos comem esse arbusto, alguns desses arbustos, e esses arbustos são também fonte de energia, porque os nômades queimam aquilo como combustível, junto com esterco seco, né, dos animais que eles criam. Então, o solo tem esse problema na Mongólia de ser grande parte desértico, uma parte congelada, e a parte que tem de pastos, que são as estepes mongóis, as famosas estepes mongóis que possibilitaram Gengis Khan conquistar o mundo, que são corredores verdes que vão desfilando entre as montanhas e que conectam de forma ininterrupta a Manchúria, que é o nordeste da China, até a Hungria, Polônia. Então, a invasão do Gengis Khan se deu porque existe um corredor de estepe, né, de pasto natural, que conecta a Eurásia inteirinha, com alguns poucos obstáculos, os Urais, mas que o cara passa e acabou, encontra de novo pasto, e assim os mongóis conquistaram o mundo, né? Mas o fato é que essas famílias nômades e seminômades, elas têm uma economia de pastores. Eles criam os 5 animais sagrados, né, os 5 focinhos sagrados que eles chamam, que é cabra, ovelha, o cavalo, iaque ou vaca, tanto faz, eles consideram os 2 primos, e camelo. Então, esses são os 5 focinhos sagrados que estão, inclusive, no livro mais importante da literatura mongol, que é o livro que conta a genealogia de Gengis Khan, a história da vida dele, tipo a biografia que ele mandou escrever, que chama-se The Secret History of the Mongols, que não tem tradução em português. Ele foi traduzido do mongol para o chinês. A versão original em mongol se perdeu, resta hoje apenas as versões escritas em mongol, mas com caracteres chineses. Depois, no século XIX, esse livro foi traduzido para o russo, e só na década de 1980 foi traduzido para o inglês. É um livro bem legal, bem interessante. Mas um problema que hoje sofre, né, o solo na Mongólia, em inglês chama-se overgrazing, excesso de superpastagem. Como esses rebanhos de ovelhas e de cabras são o sustento dessas famílias, e hoje elas precisam de dinheiro para viver porque elas entraram na economia global, precisa comprar celular, precisa botar gasolina no carro, antes andava todo mundo de cavalo, eles estão aumentando muito esse rebanho. E isso está causando a desertificação da área de pastagem, que já é restrita. O pasto não renasce, né? Não volta. Não dá tempo, porque o volume de animais é muito grande. Agora, então assim, tudo isso para ilustrar o quê? Como a minha viagem foi de ponta a ponta, eu cruzei o país inteiro, passei numa pontinha do Gobi, mas eu não consigo pedalar pelo Gobi porque eu não consigo levar muita água na bicicleta. Eu consigo levar 20 litros, e isso é um parto, né? E 20 litros dá para 2 dias só, no máximo. Então, por falta de autonomia, eu tive que me deslocar onde tinha água. E eu fui descobrindo onde tinha água ao longo da viagem. Eu não tinha isso pré-mapeado. Então, eu ia conversando com as pessoas e eles me diziam, ali tem um rio, aí vai ter um trecho seco, de quantos quilômetros? Aí me programava para ter água nesse trecho. E eu dependia exclusivamente dessas famílias nômades e seminômades para
perguntar que caminho seguir, perguntar onde eu podia dormir, onde era seguro, perguntar se tinha uma mercearia aberta na cidadezinha que estava no meu mapa, se aquela cidadezinha existia, porque ela podia também não tá ativa mais. E são pessoas que vivem da terra, né? Vivem dos seus animais, totalmente autossuficientes, totalmente autossuficientes. Elas hoje já compram tecidos prontos, mas há pouco tempo atrás elas tiravam a lã das ovelhas e com essa lã elas faziam feltro e o feltro que cobria as casas, né, os gers. Com o feltro elas faziam a roupa e o sapato, especialmente o sapato que elas usavam. Com a lã elas fiavam a lã, depois teciam, né, em teares manuais, a roupa que elas vestiam. Isso até pouco tempo atrás, né? Agora já industrializou tudo isso. E eles comem exclusivamente carne e derivado de leite. Mais nada, mais nada. O mongol não sabe o que é fruta, não sabe o que é legume, está descobrindo agora, né? Mas até pouco tempo atrás não tinha ideia do que era isso. E eles se deslocam no mínimo 2 vezes por ano. Em alguns lugares eles se deslocam 4 vezes por ano, nas 4 estações. E eles se deslocam assim, eles vão para cima no verão, porque para cima da montanha é mais fresco, e vão para baixo nos vales no inverno, porque ali tem o acúmulo de neve e eles conseguem, com isso, ter água, etc., descongelar gelo e ter água. E sempre no lado sul das montanhas, das cordilheiras, porque é onde incide a maior parte do sol. E todas as casas, todos os gers têm a portinha única apontada para o sul. Tem uma tradição xamânica isso. Então, os gers, para mim, serviam de bússola. Eu estava pedalando e falando, puxa, será que eu sabia que eu tinha que ir para leste, mas você não vai em linha reta, eu ia em zigue-zague. Então, eu subia uma montanha, descia a outra, atravessava um charco, e aí falava, puxa, mas será que eu estou indo para noroeste, que é onde que eu preciso ir agora? Aí eu olhava um ger, já sabia onde era o sul. A portinha estava apontando para o sul. Guilherme, a Débora perguntou, que está acompanhando aqui, se há problema, se você teve algum problema de segurança durante esses 80 dias pedalando sozinho no interior da Mongólia. Não. Isso é uma pergunta que muita gente me faz. Eu nunca tive problema de segurança na Turquia, fiquei 3 meses rodando a Turquia, nunca tive no Egito, eu fiquei 3 meses rodando o Egito. Quando você vai para o interior de um país de terceiro mundo, a carência estrutural faz com que as pessoas sejam muito solidárias e muito honestas. Mesma coisa aqui onde eu moro, na Serra da Mantiqueira. O perigo aqui da Serra da Mantiqueira, e eu viajo sozinho direto a campo, saio de bicicleta e a campo, o perigo aqui na Mantiqueira é morrer de overdose de café. Porque todo mundo te convida para um cafezinho. Se você aceitar todo, você tem um ataque cardíaco no fim do dia. A Mongólia é a mesma coisa. A Mongólia, eu chegava num ger, e chegava e falava Sain Baino, né, a saudação. Sain Baino. Sain é bom. Baino é com você. Então, Sain Baino, tudo bem com você? Aí a pessoa responde Sain, Sain. Bi Sain, eu sou bem. E aí começa a conversa. E aí tem... às vezes eu tinha pressa. Eu preciso chegar logo num lugar que tem água, porque eu estou seco aqui na bicicleta. E eu falava para o cara, gol é rio, us é água. Então, gol, apontava a direção. O cara fazia assim, calma, senta. Aí ele ia no ger, vinha com um chá para mim, sai. Sutei sai, é um chá com leite. Aí dava um sutei sai para eu beber. Eu acabava de beber, ele fazia, calma, ele vinha com iogurte seco para eu comer. Depois que eu bebi, depois que eu comi e descansei, aí ele falava, agora pergunta o que você quer. Sei. Esse tipo é uma hospitalidade quase que obrigatória, é quase que diplomática. Você tem que parar, perguntar para a pessoa. Se eu fosse fluente em mongol, eu teria que perguntar para a pessoa, como você vai? Como vai a sua saúde? Como vai a saúde da sua família? Como está o seu rebanho? Tem que perguntar do rebanho. Tudo isso é cultural. Sem E rebanho, eles me perguntavam,
e eles me perguntavam as 5 perguntas clássicas. Eles me perguntavam, da onde você vem? E não era, eles não queriam saber do Brasil. Eles falavam, da onde você vem? Aqui na Mongólia. Da onde você está vindo? Ah, eu estou vindo do Omnigov. E para onde você vai? Eles querem saber o próximo destino, imediato. Eles não estão interessados, né? É assim, para onde você... Qual é o seu deslocamento? Depois eles perguntavam, qual a sua idade? Aí eu falava. Aí eles perguntavam, você é casado? E depois, você tem filhos? Essas 5 perguntas eu decorei, porque eram as mesmas durante os 3 meses. Guilherme, e eu aprendi até a responder em mongol, né? Deixa eu aproveitar esse gancho da hospitalidade, né? Que de uma maneira é uma coisa muito comum em sociedades rurais, né? E perguntar para a Mônica, Mônica, você, às vezes que vocês, né, durante a expedição, paravam para conversar, teve um sujeito que ofereceu para você um cavalo de presente, mesmo, enfim, conta essa história que é muito interessante sobre a cultura mongol. É isso que o Guilherme estava bem explicando aí. São pessoas, as pessoas que encontrei também foram sempre muito receptivas, muito solícitas. E eu tinha uma especificidade muito diferente, na minha situação, uma especificidade muito diferente da do Guilherme, que era, eu estava num grupo, só que tinha eu e mais uma mulher. Nós éramos um grupo de 12 pessoas, eram 10 homens, eu e mais uma mulher apenas. Todos eles estavam nessa função de encontrar lugares para instalar as provas de aventura que eu já contei aqui. E então, por muitos, assim, tinha muitos momentos do dia, de cada um dos nossos dias, a gente avançava, parava em algum lugar, ia ali inspecionar o terreno, ver o que tinha no entorno e tal, e tinha muitos. E aí, por exemplo, quando eles iam em várias brincadeiras, várias práticas esportivas, eu participava porque eu queria. Enfim, eu brinquei de kite, tirolesa, uma série de coisas, pedalei também, um pouquinho só, viu, Guilherme? Mas, enfim, a gente também tinha umas bicicletas, tal, tudo isso. Mas não em muito, por exemplo, eles iam escalar para testar a montanha, se dava para, eu não ia fazer isso. E aí tinha um dos guias, que era um guia local, um guia de Ulaanbaatar, que tem uma agência de aventura na capital, que ele me convidava para arrumar coisas para fazer. Então teve Então, nessa coisa da gente ir, eu e ele, porque a gente estava ali meio sem função naqueles momentos específicos, a gente ir dar umas voltas, ver o que tinha ao redor. Numa dessas, e eu estou falando tudo isso para retomar essa história da hospitalidade, das boas-vindas das pessoas e tal. Numa dessas situações, a gente foi... ele tinha que entregar, a gente estava num ponto do Gobi e tinha pessoas da família dele, seminômades da família dele. Tinha uma família, uma senhora, que toda proximidade de verão, ela ia especificamente para a proximidade daquele rio, e os netos, que durante o período escolar moram na cidade, numa cidade que é ali no Gobi também, uma cidadezinha, né, que, de novo, um nome bem difícil de falar, mas é alguma coisa parecida com Bayanhongor, alguma coisa assim. Os netos iam ali fora do período escolar ficar com os avós e com o tio e com uma parte da família que morava ali naquele ponto, ficava ali naquele ponto para essa atividade de pastoreio. Essa foi uma das coisas muito interessantes, e aí eu também encontrei essa pergunta do você é casada, você tem filhos, e a senhora, especificamente a mulher mais velha da família, quando eu falei, não, eu tô aqui, enfim, tô com pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi na minha vida, conheci faz uma semana, ela ficou muito, mas como? Isso foi muito interessante, assim. E desse sujeito, dessa dupla, foi uma dupla de pastores, a gente estava, de novo, acampando de barraca, e aí era muito cedo, estava começando a clarear o dia, a gente tinha um cozinheiro no nosso grupo, e aí o cozinheiro estava ali preparando os negocinhos para a gente tomar o café da manhã. Eles chegaram, os dois, eles estavam vindo com muitos cavalos e muitas cabras, ovelha, né, que é aquele bicho que é de esquiar. Estavam vindo, são as ovelhas,
E aí eles vieram com os dois montados a cavalo e trazendo um terceiro cavalo. E aí eles vieram falar pra gente que aquilo era uma recepção, boas-vindas, e que o terceiro cavalo era um presente para o nosso grupo. E a gente ali, né, agradeceu imensamente, explicamos. É que a gente realmente não vai ter como levar, tal. Mas isso foi muito legal, assim, foi muito interessante nesse sentido das boas-vindas. E tem uma outra coisa que aconteceu, que eu acho que eu comentei com você, que a gente comia, diferente do Guilherme, que estava mais em contato com a população e comendo mais os derivados de leite e carne que os nômades comem no seu dia a dia. A gente comia bastante comida enlatada, principalmente comida enlatada inglesa, porque era a nacionalidade da maioria das pessoas que estavam ali com esse objetivo de estruturar a prova. Então, teve um determinado momento um dia específico, que eu comi uma lata de baked beans à noite e acordei passando muito mal do estômago. Muito, muito, muito. Era assim, era muito mais comida enlatada, industrializada do que eu como na minha vida. Então, nesse momento, me fez muito mal. E aí eu acordei péssima e comentei com o guia. Falei, nossa, tá horrível aqui, essa comida deu. E aí ele saiu, enfim, trouxe umas pessoas que estavam ali, que acampavam por perto da gente, nômades, e eles me trouxeram uma garrafa de leite de camelo fermentado para o estômago. E sim, foi ótimo, assim. Na hora do almoço já parecia que nunca tinha acontecido nada comigo. Essa foi outra curiosidade alimentar da minha vida na Mongólia. Leite de camelo fermentado, é isso? Leite de camelo fermentado. Você não comeu marmota, né? Marmota? Marmota no verão é uma iguaria na Mongólia. Só que tem um problema. Nem eu. Não foi por falta de oportunidade. 2 vezes me ofereceram, só que a marmota é o vetor da peste negra. A peste negra é endêmica na Mongólia até hoje. Dúzias de pessoas morrem todos os anos. Vilas, às vezes estados inteiros são fechados na Mongólia por causa de surto de peste negra, de peste bubônica. Nossa. Na versão pulmonar, que é a pior de todas. E o vetor dessa doença é a carne da marmota. As pessoas comem até hoje, se infectam e depois pulverizam a doença. Então, 2 vezes, eu sabia disso, Nossa. 2 vezes me mostraram assim, vamos comer marmota. E eu, ai, que vontade de experimentar, mas que medo. Não tive coragem. Você falou marmota, eu fiquei pensando, será que a marmota é a marmota ou é o nome de alguma outra coisa? Enfim. E agora, a marmota mongol é um porco, um bicho que chega a 20 quilos, é um monstro. Grandão. Agora diferente da marmota em tamanho da marmota americana. A gente vê muita marmota, por exemplo, na Suíça, nas montanhas. Na Suíça, direto, você está lá, ela subia. É uma coisinha pequenininha, assim, de 1 palmo, 2. A marmota mongol é um boi, um boizinho, assim. Impressionante. Agora, uma outra coisa que me ofereceram, e essa eu experimentei também, e aí as pessoas da família da Guerre, daquela especificamente, falou, olha, vai devagar porque sobe rápido. Foi a tal da cachaça de leite, o destilado de leite que vira uma cachaça. Que é também... Arque. É etanol. Se você jogar no carro e for um carro álcool, ele funciona. Não tem gosto de nada, né? Dá pra... vai indo, vai descendo. Agora, Erig, você tomou Erig? Erig é o leite de égua fermentado, que é a bebida nacional. Eles passam o verão inteiro produzindo para poder beber o inverno inteirinho. E eu não gostei muito, não. Achei meio azedo demais, né? Mas tem lá uns leite de égua fermentado, é isso? Leite de égua fermentado. E a bebida nacional, para eles é uma iguaria. Eu não curti muito, não. E sobe, tem uns 3, 4% de álcool. Se você beber, eles bebem de litro, assim. Tá. Você falou numa conversa anterior que eles dão para as crianças, né, Guilherme? Criancinha de 2 anos. Toma, Eric. Desde cedo. Tá. É nutritivo, é leite puro, né? Fermentado. Guilherme, eu queria que você contasse para a gente, alternando agora com a Mônica,
sobre um lugar chamado Flaming Cliffs, ou seja, penhascos flamejantes, que tem a ver com um sujeito chamado Roy Chapman Andrews, que foi um paleontólogo. Você teve nessa região? Então, depois que eu cruzei o país de bicicleta, eu cruzei aonde dava para pedalar. Então, eu comecei lá no extremo oeste, perto da única geleira que tem no país, perto da tríplice fronteira, né, onde Rússia, Mongólia e China se encontram. E aí eu vim pedalando até o extremo leste, que inclusive eu só visitei o extremo leste porque eu dei uma de João sem braço, porque é um lugar que ainda é restrita à visitação, você tem que pedir permissão para o exército, porque é uma zona militar, que tem ainda um conflito territorial em discussão com a China. Mas eu dei uma de João sem braço e fui de bicicleta até onde deu, e depois eu peguei uma van para ir realmente na fronteira, né, da China. E ali eu não podia ter ido, não. Eu teria que ter pedido permissão. Mas como eu estava nesse finzinho de viagem, dentro de uma van, só com mongóis, e eu lá no meio perdido, os policiais nem me viram, e eu passei batido, né? Mas eu fui também no extremo norte do país, né, na fronteira com a Sibéria. E depois que terminou a viagem de bicicleta, toda a travessia, eu fui de ônibus e van até o sul do deserto de Gobi para visitar esse lugar, que em mongol chama-se Bayan Zag, mas foi apelidado em inglês por esse paleontólogo, esse explorador, o Roy Chapman Andrews, como Flaming Cliffs, que foi onde ele descobriu os primeiros ovos de dinossauro, né, da história. Os paleontólogos imaginavam que os dinossauros se reproduziam através de ovos, né, porque tinham cara de répteis, mas não tinham certeza, né? E esse cara encontrou muitos ovos. Mas é uma região que você tropeça em osso de dinossauro, você vai fazer um buraco para ir no banheiro e sai um fêmur de tiranossauro. É assim, é desse nível, é muito mesmo, né? E esse cara... Até hoje as ossadas estão em cima da terra, ô Guilherme? Até hoje, se você cavar, você vai encontrar osso de dinossauro. Inclusive é um grande problema, porque rola muito tráfego, as pessoas roubam ossos inteiros, ossos grandes, e vendem depois no mercado negro. É um problema grande na Mongólia isso, porque é uma abundância de ossada de dinossauro. E já os ovos já são difíceis de achar, mas se você quiser, na Mongólia hoje, você encontra ovo de dinossauro no mercado negro. É ilegal, completamente antiético também, mas é um mercado que ainda funciona. E chama-se Flaming Cliffs, porque o Roy Chapman Andrews, acho que em 1923, uma coisa legal foi que o Andrews, ele foi o primeiro a usar carro motorizado em expedição de larga escala. Ele era patrocinado pela Chrysler, pela Dodge Chrysler, e ele levou uma dúzia de carros, né, calhambeques, né, da década de 20, para o deserto de Gobi via China. Ele morou, se não me engano, 7 anos em Pequim. Foram os anos que ele estudou o Gobi, tanto o Gobi chinês quanto o Gobi mongol, e foi o primeiro a popularizar o uso de veículo motorizado em expedições que hoje tem, tipo Paris-Dakar, essas coisas. A origem disso está no Roy Chapman Andrews. E ele, então, chegou num fim de tarde, ele estava perdido, ele tinha que encontrar um lugar para se orientar. Então ele viu ao longe um grupinho de guerreiros e falou: eu vou ali pedir informação. Ele era fluente em chinês, falava um pouco de mongol. E aí ele deixou uma parte da expedição protegida à sombra, né, de um penhasco, e foi lá pedir informação. E o fotógrafo da expedição, que chamava-se... um nome parecido com o famoso Shackleton, mas não é Shackleton, é Shackleton, sei lá, uma coisa assim. Ele não tinha o que fazer, ele foi fazer umas fotos, aí ele viu uma pedra branca, ele foi fotografar, aí ele mexeu na pedra branca, não era uma pedra, era um fêmur de dinossauro enorme. A hora que ele puxou, o fêmur caiu inteirinho no colo dele. E aí ele, com a mão mesmo, foi cavando assim, foi aparecendo o crânio, as costelas, a ossada inteirinha. E aí, quando o Chapman voltou, os caras estavam alucinados, já tinham desenterrado 1 tonelada de osso de dinossauro.
e ali eles fizeram a maior descoberta moderna da paleontologia, da paleontologia recente, que foram os ossos de dinossauro, que hoje estão em destaque no Museu de História Natural de Nova York, que o Chapman virou depois de principal diretor, né? Ah, tá. Isso é interessante. E o Chapman é a inspiração do George Lucas para a criação do Indiana Jones. O Lucas nunca disse, né? Eu me inspirei no Chapman, mas o Chapman é o grande explorador, cowboy, de chapéu, né? Arma na cintura, e ao mesmo tempo, né, um cientista. Nos Estados Unidos ele é um mito, e, então, sem dúvida nenhuma, a inspiração do George Lucas para o Indiana Jones. Tá. Fernando, Oi. eu ia te Mônica, dizer que tem. Pode falar. fala você, por favor. Eu ia te dizer que eu vi que alguém perguntou mais de uma vez se é seguro para uma mulher viajar sozinha. Eu acho que essa é uma pergunta. Acho que essa é uma pergunta que, enfim, sempre aparece. Vamos lá, fala. Não, então, eu não sei se essa pergunta, vamos ver a opinião dos dois. Perguntaram aqui, a Sandra perguntou se é seguro, tá, para uma mulher viajar sozinha na Mongólia. Pode começar, Mônica, depois eu passo para o Guilherme. Você estava em grupo, né? Mas enfim. Eu estava em grupo, mas eu li sobre isso antes de viajar, porque, enfim, se você é mulher nesse mundo, você sempre vai fazer essa pergunta para alguém, para o Google, para amigas do mundo afora, sempre vai perguntar: é seguro? Te entendo, Sandra. E assim, eu pesquisei antes de viajar, já li muito sobre isso também depois. Assim, para viajar independente na Mongólia, é uma coisa, assim, Guilherme é uma exceção, né? A maioria das pessoas não vai fazer isso, não vai apenas só com, né? Você vai e pega o ônibus e pega a van e o que for possível. E, da minha parte, o que eu acho? Eu me senti muito acolhida nos contatos que eu tive com a população local. Eu não tive nenhum... Enfim, me senti muito tranquila na minha relação com o guia especificamente, e isso poderia ser uma preocupação, que era um homem, em muitos momentos só tinha eu e ele ali fazendo muitas coisas, indo longe no deserto, enfim, e me senti muito tranquila. Agora, se eu fosse planejar uma viagem para a Mongólia, eu ia tentar achar ou me inserir num grupo que tem outras mulheres, ou tentar levar, sei lá, uma amiga, mãe, irmã, qualquer coisa assim. Por conforto mesmo. Assim, eu me sentia segura todo o tempo, mas obviamente desconfortável você tá passando a noite num quarto que tem, no meu caso, tinha só mais uma mulher e mais um ou dois homens, enfim, não é a coisa mais confortável do mundo, vamos falar a verdade, né? Era o que... Ok. Guilherme, agora, na capital é tranquilo, tá? Só para falar especificamente de Ulaanbaatar, aí eu andava sozinha, enfim, descolei do grupo e fui fazer o que eu estava interessada, sem dúvida. Guilherme, bom, eu acho o que é que você acha? Nunca é 100% seguro para uma mulher viajar sozinha para nenhum lugar do mundo. Por mais civilizado que seja o lugar, por uma questão de vulnerabilidade, é sempre um risco, né? Quanto mais civilizado o país, e eu não estou aqui dizendo que a Mongólia não é civilizada, mas países na Europa, por exemplo, o nível de segurança é bem maior que uma mulher sozinha. Mas porque ali tem um sistema de justiça penal que funciona, né, rapidamente. Assim, a Mongólia é um país muito seguro. O lugar mais perigoso da Mongólia é o Ulaanbaatar, que é onde justamente a Mônica se deslocava sozinha e se sentia segura. Porque é seguro. É muito mais seguro andar em Ulaanbaatar do que andar em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou Belo Horizonte. Não tem dúvida nenhuma. Agora, o Ulaanbaatar, a Mongólia tem um problema de alcoolismo muito grande. É epidêmico. E é um alcoolismo suicida. Os caras bebem vodka como se fosse água. Assim, fácil, um cara mata uma garrafa de vodka sozinho numa sentada. É desse nível. E o alcoolismo tira a pessoa do sério. E daí os casos de violência que são registrados
são relacionados com alcoolismo. Então, a mulher, nesse caso, tá. Eu tive dois incidentes que eu saí na porrada com mongol bêbado. Mas tive N incidentes com bêbados no caminho. Bêbados amigáveis demais, que queriam sentar no meu colo, queriam estar dentro da minha barraca. Eu acampado no meio do nada, às 2 da manhã, chega um bêbado e quer entrar na minha barraca. Só que não sabe que a barraca tem zíper. Então ele tenta levantar o tecido da barraca porque ele acha que é um ger e ele está bêbado com frio, ele quer dormir lá dentro comigo. Porque os gers, apesar de terem porta, você não pode bater na porta de um ger quando você quer entrar. Se você fizer isso, você ofende o dono da casa. Você está insinuando que talvez ele não te deixe entrar. Então, a etiqueta mongol você chega numa porta de um ger e faz um barulho, e abre a porta. Né? Conta até 3 e abre a porta. Essa é a etiqueta. Então, eu sozinho acampado, tive bêbado querendo entrar na barraca comigo. É perigoso? Não, é incômodo. Se eu fosse mulher, eu ia entrar em pânico. Imagina, você sozinha, acampando, já, né, sempre insegura, com medo, e um cara tenta entrar na barraca. Não vai passar pela cabeça de uma mulher que não, é uma questão de alcoolismo, é uma questão de etiqueta. Não, eu estou sendo ameaçada. E efetivamente está, né? Então, assim, é muito seguro, mas eu nunca recomendo uma mulher a viajar como eu faço, sem eira nem beira, sem rumo, sem saber o que vai acontecer, porque tem uma vulnerabilidade maior. Apesar de eu ter lido pelo menos 2 bons livros de aventureiras, uma alemã e uma inglesa, que cruzaram a Mongólia, uma a cavalo e a outra de bicicleta, há 30 anos atrás, completamente sozinhas, e não tiveram nenhum problema. Gente, nós estamos chegando ao final. Eu queria agradecer demais a presença da Mônica Nóbrega, do Guilherme Cavallari, que puderam compartilhar com a gente durante essa hora que passou, e nem parece, né, que passou, porque foi tão rápido. O conhecimento, né, e a emoção deles, o sentimento sobre um país que é praticamente desconhecido, né, que é a Mongólia. Então, eu queria agradecer muito, tá? Convidar vocês para o próximo Unquiet Talks, que vai ser na próxima quarta-feira, é isso, né? Na próxima quarta, às 19 horas, sempre às 19 horas, e estamos aqui, tá bom? Muito obrigado, Mônica, muito obrigado, Guilherme. Eu acho que vocês provocaram aqui, pelas perguntas, enorme interesse, né? Por um país que, como disse o Guilherme, só de 1900, olha lá. Esse é o livro do Guilherme, desculpa, gente, que eu até esqueci. Pausa, então, para comentar o livro do Guilherme. Essa viagem do Guilherme rendeu também um livro, tá? Que pode ser encomendado na Edições Kalapalo, com K, que nem o nome da tribo indígena, tá? Chamado Transmongólia, : Gengis Khan na garrafa de vodka, tá? Que é uma síntese que ele fez desses 80 dias pedalando sozinho pela Mongólia, tá? Então, quem quiser, por favor, procura aí, Editora Kalapalo, tá? O autor é o próprio Guilherme Cavallari, com 2 L's. E é isso aí. Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado, Guilherme. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Alô, obrigada pelo convite. Um grande abraço, gente. Obrigado. Obrigado.